Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Então, estamos aqui continuando nossa aula. No vídeo anterior, eu tinha feito alguns resolução de exercícios referente ao campo elétrico, que eu tinha faltado trabalhar com vocês na nossa última aula. Tem aquela lista de exercícios que eu já tinha passado para vocês na última aula. Então, eu vou estender o prazo dessa lista e agora eu vou trabalhar com o conteúdo dessa semana. É rápido, esse vídeo vai ser curto. Eu quero falar de um tópico muito importante, muito interessante com vocês, relacionados ao campo elétrico. E é um assunto que, claro, vai trazer vários fenômenos, efeitos, aplicações relacionadas a essa nossa aula de hoje. O que eu vou falar com vocês agora é a respeito do campo elétrico no interior de um condutor. Bom, do que se trata? Primeiro, a gente tem que definir o que é o condutor e o que é o isolante. Vocês devem ter ouvido já falar várias vezes a respeito desses nomes, o que seriam esses tipos de objeto. Primeiro, o que a gente chama de condutor? São materiais que necessariamente eles permitem mais facilmente a passagem de carga elétrica por ele. Então, se você ligá-los ele a um outro material que tenha um excesso de carga, um material carregado, esses materiais chamados de condutores, eles permitem mais facilmente a passagem de elétrons por eles. E é por esse motivo que materiais elétricos, eles são construídos por meio de materiais como esses. Então, para você levar informação por meio de descarga elétrica, como um pulso elétrico, que é o que acontece até nos circuitos elétricos de um computador, você utiliza de um material chamado condutor. Em geral, utiliza-se o cobre. Bom, por que o cobre é o melhor? Bom, é o melhor custo-benefício. O cobre ele é um ótimo condutor, só que os condutores melhores que o cobre são muito mais caros. Por exemplo, a prata é um melhor condutor do que o cobre. Só que prata é um tipo de material muito mais caro. Então, na relação custo-benefício, utiliza-se o cobre. Aliás, nem o cobre é tão barato assim. Como ele é muito utilizado, ele é um metal, um condutor que ele não é tão barato, mas comparado com outros possíveis materiais para essa mesma função, né, fazer ligação de circuitos de circuitos elétricos, utiliza-se geralmente fios de cobre. Então, que é o condutor, ele é esse tipo de material. O oposto do condutor é um chamado isolante, que é um material pelo qual é difícil haver a passagem de carga por ele. Em torno de um fio de cobre, geralmente tem um revestimento, uma capa, que às vezes pode ser de borracha ou pode ser de plástico. Por quê? Tanto a borracha quanto o plástico são maus condutores, chamamos eles de isolantes elétricos. Então, essa é a primeira classificação. Aliás, que é uma classificação que eu acho que vocês já conheciam. Agora, por que um material como cobre ele é um bom condutor? Existe uma característica dominante nos metais que faz com que o excesso de carga não entre dentro desse material, ele fique em sua superfície. Então, aí essa figura mostra exatamente isso. Você tem imagina que a esfera na esquerda seja um material condutor e o da direita um material isolante. No condutor, se você carregar essa esfera, o excesso de carga fica em torno dela. Então, a falta de elétrons, no caso dessa esfera que está positiva, fica em volta dela. E no interior dela, não. No interior dela, ela permanece, em geral, com uma carga neutra. O isolante, diferentemente, esse excesso de carga fica espalhado por todo ele. Então, se você carregar negativamente uma esfera condutora, os elétrons eles vão estar na superfície, na casca esférica do lado de fora. Se você carregar negativamente uma esfera de borracha, os elétrons vão estar por todo o volume dessa esfera. E é por isso que os materiais condutores são bons condutores. Porque como esse excesso de carga está na superfície externa, é mais fácil dessa carga escapar ou dele receber outras cargas. Então, essa é a primeira diferença, a primeira característica. Isso nos leva a um efeito muito interessante a respeito do campo elétrico. Como o campo elétrico ele fica no externo desse material condutor,
Em todo condutor carregado, dentro dele o campo elétrico resultante é zero. Por que zero? Pensa que o excesso de carga. Essa carga, lembra aquela figura que eu mostrei do campo gerado por dois condutores? Por duas partículas pontuais? Entre elas o campo é zero? É o que acontece aqui. Quando você tem no entorno dele essas várias cargas, você vai ter a carga externa anulando o campo dessa outra carga externa oposta. O que faz com que no interior do condutor o campo elétrico seja sempre zero. E o que significa isso? Significa que qualquer interação eletrostática externa a esse condutor não vai ser sentido dentro dele. Isso nos leva a um fenômeno chamado de blindagem eletrostática. O que é esse fenômeno? Se você colocar um material dentro de um condutor, esse material não vai sentir influência externa de nenhum outro tipo de campo elétrico externo. Então, aí temos um exemplo. Lembra da experiência que eu pedi para vocês fazerem do pêndulo eletrostático? Então, essa figura está mostrando um pêndulo eletrostático. Ao aproximar um corpo carregado, o pêndulo é atraído pelo corpo. Só que se você colocar o pêndulo dentro de um condutor, nesse caso aí uma gaiola metálica, o pêndulo ele não vai sofrer influência, ele não vai ser atraído pela esfera carregada. Esse fenômeno ficou conhecido como gaiola de Faraday, em homenagem ao físico Michael Faraday, que foi quem demonstrou esse fenômeno de maneira prática. Como ele fez isso? Ele se colocou dentro de uma jaula de metal, de uma gaiola de metal, e pediu para os assistentes dele ligarem o campo elétrico um campo elétrico nessa gaiola. E ele, dentro daquela gaiola, não tinha influência nenhuma do campo elétrico externo. Eu vou postar para vocês um vídeo complementar mostrando a reprodução desse experimento. É claro que no vídeo não é Faraday, porque Faraday morreu no século XIX, né? Mas é a exata reprodução do efeito demonstrado por Faraday, apresentando esse efeito conhecido como blindagem eletrostática. Bom, e o que eu tinha a comentar com vocês era isso. Tem uma atividade agora referente a esse fenômeno da blindagem eletrostática. Vão ter nessa atividade alguns vídeos e vocês vão ter que explicar esses vídeos por meio pegando essa ideia a respeito do campo elétrico no interior do condutor ser nulo, que nos traz o fenômeno da blindagem eletrostática. Certo, gente? Bom, por hora é isso. Boa atividade a todos.